Vamos falar sobre um assunto que, olha, pode surpreender muita gente: a legislação ambiental brasileira. Muita gente não sabe, mas ela é considerada uma das mais completas e sofisticadas do mundo. Hoje, a gente vai desvendar como essa estrutura toda funciona, desde os seus princípios até as consequências práticas no dia a dia. Então, qual que vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai entender os pilares que sustentam toda a lei. Depois, vamos diferenciar dois conceitos que parecem iguais, mas não são: prevenção e precaução. Na sequência, vamos analisar o que a lei realmente chama de crime ambiental. Aí a gente vê como isso se aplica na prática, em áreas protegidas, e para fechar, vamos explorar umas exceções bem curiosas da lei. Tá, mas e aí? O que acontece na prática quando alguém desrespeita uma regra ambiental no Brasil? A resposta para isso é bem mais complexa do que parece. Não é uma coisa só. As consequências podem vir de vários lados e muitas vezes todas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto: os 3 pilares da proteção. Porque antes de entender as regras do jogo, a gente precisa entender a filosofia por trás dele. O que dá força e sentido para tudo isso. E no centro de tudo, a gente tem essa ideia aqui: desenvolvimento sustentável. A lógica não é frear o progresso, mas sim fazer com que ele aconteça de forma inteligente. É sobre achar o equilíbrio entre o crescimento econômico, a justiça social e, o ponto principal para a nossa conversa, a proteção do meio ambiente. É garantir que o futuro também tenha seus recursos. E para garantir esse equilíbrio, a lei brasileira se apoia em um número-chave: 3. Pensa nisso. Quem comete uma infração ambiental não responde por ela de um jeito só, mas de 3 maneiras diferentes. E aqui está ela, a famosa tríplice responsabilidade. Funciona assim. Primeiro, a responsabilidade civil, que é a obrigação de consertar o estrago. Depois, a administrativa, que é quando o governo aplica multas e outras punições. E por fim, a penal, que é quando a coisa vira crime mesmo. O mais importante é que uma não exclui a outra. Elas são independentes e podem vir todas juntas. Essa tabela deixa tudo bem claro, né? Na esfera civil, o foco é um só: reparar o dano. E o detalhe crucial é que essa responsabilidade é objetiva, ou seja, não precisa provar que houve intenção. Causou o dano, tem que reparar. A administrativa foca em punir a infração, com multa, suspensões, e a penal, bom, aí o foco é punir o crime, o que pode levar à prisão e manchar a ficha da pessoa. Beleza, agora vamos para o nosso segundo ponto. Vamos entender como as decisões são tomadas antes que o dano aconteça. Para isso, a gente precisa falar da diferença fundamental entre prevenção e precaução. A diferença toda está na certeza. Prevenção é quando o risco já é conhecido, assim você já sabe o que vai acontecer, a gente sabe que o penhasco está ali e é perigoso, então o que a gente faz? Põe uma cerca. Simples. Agora, precaução, a precaução entra em campo quando a gente está na dúvida. Quando não existe certeza científica sobre o impacto de algo novo, o princípio da precaução diz pra gente: na dúvida, melhor não fazer. Melhor esperar e ter certeza. Certo, já vimos os princípios que guiam a lei. Agora vamos pegar o manual de instruções, o livro de regras mesmo. Terceiro ponto: a anatomia de um crime ambiental, olhando para a principal lei sobre o tema. E esse manual tem nome e número: Lei 9.605 de 1998. É a famosa Lei de Crimes Ambientais. Ela foi um divisor de águas, porque pegou um monte de regra que estava espalhada por aí e juntou tudo, dizendo de forma clara: isso aqui, a partir de agora, é crime. E o que é crime, então? Vamos ver uns exemplos. Começando pela flora. Um crime bem clássico é destruir ou danificar uma área de preservação permanente, a tal da APP. E olha só, não precisa ser uma floresta madura. Se a área estiver em processo de formação, se recuperando, e alguém for lá e danificar, já pode ser considerado crime. A proteção, claro, também vale para a fauna. E aqui a gente tem um dos crimes mais conhecidos: caçar, perseguir ou apanhar animais silvestres sem a devida licença. E perceba que a lei fala também em maltratar. Isso é super importante, porque mostra que a preocupação não é só com a morte do animal, mas também com seu bem-estar. E não é só sobre plantas e animais de forma isolada. A lei olha o ambiente como um todo. Por isso existe o crime de poluição. A regra é direta: causar poluição num nível que possa fazer mal para a saúde humana ou que provoque a morte de animais ou a destruição significativa da flora é crime. E a pena pode ser de reclusão. Agora se prepara, porque esse ponto aqui é um dos mais fortes da nossa lei. Em bom português, o que essa citação quer dizer é: empresas também podem ser consideradas criminosas. Não é só o diretor, o gerente.
A própria empresa, o CNPJ, pode ir para o banco dos réus responder por um crime ambiental. Isso é algo muito poderoso e não existe em todos os países. Ok, a gente viu os princípios, viu a lei, mas como isso tudo funciona no dia a dia? Vamos para o nosso quarto ponto e ver a lei em ação, olhando para as zonas protegidas. Lembra das APPs que a gente falou? Então, elas são protegidas por lei por terem uma função vital, tipo proteger a margem de um rio para ele não assorear. E aqui está o pulo do gato. A obrigação de preservar a APP é da terra, não da pessoa. Ou seja, não importa quem desmatou lá atrás. Quem é o dono do terreno hoje tem a responsabilidade de recuperar a área. E, para a gente ver como a lei pode ser bem específica e regional, olha só esse número. 5. 5 anos. Esse foi o período de uma proibição de pesca, transporte e venda de certas espécies de peixes instituída no estado de Mato Grosso. E essa lei não foi genérica, não. Ela mirou em espécies icônicas dos rios, peixes como o dourado, o pirarucu, o pintado, a caxara. No total, 12 espécies que, entre 2024 e 2029, não podem ser comercializadas nem transportadas. Uma medida drástica para tentar proteger as populações desses peixes. E agora, para fechar, a gente chega no nosso último tópico, um que traz uma reviravolta interessante. Vamos ver as situações em que, por incrível que pareça, infringir uma regra de proteção ambiental pode não ser considerado crime. Pensa rápido. Matar um animal silvestre no Brasil é sempre crime? A resposta que vem na cabeça da maioria das pessoas é: claro que sim, mas a lei, como sempre, tem suas nuances, suas exceções bem específicas. E essas exceções estão lá escritas no artigo 37 da lei. Basicamente, são 3 cenários. Primeiro, o abate não é crime se for em estado de necessidade, para matar a fome da pessoa ou da família. Segundo, para proteger plantações ou rebanhos, mas, atenção, isso precisa de autorização expressa do órgão competente. E terceiro, para controlar uma espécie que foi oficialmente declarada nociva. Fora dessas situações, é crime. Então, resumindo a nossa conversa, o que a gente tira disso tudo? Que o sistema legal ambiental brasileiro, no papel, é uma verdadeira fortaleza. Ele é complexo, tem várias camadas, princípios sólidos, regras criminais claras e prevê consequências bem pesadas, tanto para pessoas físicas quanto para grandes empresas. E isso nos leva à reflexão final. Se a gente tem leis tão robustas, tão bem pensadas, por que a proteção efetiva do meio ambiente continua a ser um dos maiores, se não o maior desafio do Brasil? É uma pergunta que vai muito além do texto da lei e nos joga no campo da fiscalização, da vontade política e da complexa realidade social do país.